Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 e este é o nosso devocional diário do Levanta Mulher. Todos os dias nos encontramos aqui para alinhar mente, fortalecer espírito e organizar o coração antes que o mundo dite o ritmo do nosso dia. E a verdade de hoje é direta, firme e necessária. Você não foi chamada para viver encolhida. Em Josué capítulo 1, versículo 9, declara: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajosa? Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Perceba algo essencial: Deus não faz um convite, ele dá uma ordem amorosa. Seja forte, seja corajosa. Isso significa que força e coragem não são traços de personalidade, são decisões. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo cansada, talvez esteja enfrentando desafios que ninguém vê. Talvez esteja segurando responsabilidades demais. Talvez esteja adiando sonhos por medo. Mas a palavra não pergunta como você se sente. Ela revela quem você pode se tornar. E aqui está o princípio para uma vida plena. Coragem não é ausência de medo, é compromisso com propósito, apesar do medo. Josué estava diante de uma transição gigantesca. Moisés havia morrido, a liderança estava sobre seus ombros. Havia uma terra prometida, mas também havia gigantes. Deus sabia do peso emocional daquela responsabilidade e ainda assim diz 3 vezes no capítulo: seja forte e corajoso. Quando Deus repete algo é porque ele sabe que a mente vai tentar negociar. E a mulher, ela conhece bem esse conflito interno, né? Você quer avançar, mas teme errar. Quer empreender, mas teme não dar conta. Quer educar seus filhos com excelência, mas teme falhar. Quer cuidar de si, mas sente culpa. Quer crescer espiritualmente, mas se sente inadequada. O medo tenta convencer você a permanecer pequena, mas o chamado de Deus empurra você para a expansão. Ser forte não significa endurecer o coração, significa fortalecer convicções. Ser corajosa não significa ser impulsiva, mas significa agir com fé fundamentada. Em Josué capítulo 1, versículo 9, termina com uma promessa poderosa: o Senhor estará com você por onde você andar. Isso transforma completamente o conceito de autoliderança cristã. Você não lidera a sua vida sozinha. Você lidera sabendo que Deus caminha com você. Joyce Meyer ensina que coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as emoções gritam ao contrário. Ela reforça que maturidade espiritual é agir baseado na palavra e não no humor do dia. E isso é libertador, porque você não precisa esperar se sentir pronta. Você precisa decidir avançar. Hoje, muitas mulheres estão travadas não por falta de capacidade, mas por excesso de dúvida. A dúvida cria procrastinação e a procrastinação cria frustração. A frustração, por sua vez, alimenta a insegurança. Mas a coragem quebra esse ciclo. Vamos aplicar isso de forma prática. Primeiro exercício de hoje: identifique algo que você tem evitado por medo. Pode ser uma decisão, um projeto, pode ser uma conversa ou ser uma mudança pessoal. Agora faço uma pergunta estratégica: esse medo é real ou é imaginado? Muitas vezes não é o obstáculo que paralisa, é a narrativa interna. O segundo exercício para hoje: declare sobre si mesma a verdade bíblica. Em vez de dizer eu não consigo, declare eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Em vez de dizer é difícil demais, declare Deus está comigo por onde eu andar. A renovação da mente não é automática, ela é intencional, ela precisa ser praticada. O terceiro exercício para hoje: dê um passo concreto. Coragem cresce na prática. Se você quer organizar sua vida financeira, comece revisando seus gastos, encare. Se quer cuidar do corpo, comece com 20 minutos de movimento. Se quer fortalecer seu casamento, inicie um diálogo respeitoso.
Se quer retomar um sonho, escreva um plano simples. Pequenos passos consistentes produzem grandes transformações. Agora vamos aprofundar aqui no nosso devocional. Por que Deus precisa ordenar coragem? Porque o ambiente ao redor raramente encoraja. Vivemos tempos de comparação constante. Redes sociais exibem vidas editadas, pressões aumentam, expectativas são altas. E a mulher começa a se perguntar: estou atrasada? Estou fazendo o suficiente? Sou boa o bastante? Josué também poderia ter se comparado a Moisés, mas Deus não pediu para ele ser Moisés, pediu para ele ser obediente. Isso é libertador. Você não foi chamada para ser outra mulher. Você foi chamada para ser fiel ao que Deus confiou a você. Ser forte é assumir responsabilidade pela própria jornada. Ser corajosa é parar de terceirizar decisões. Talvez você esteja esperando a aprovação para avançar. Talvez esteja aguardando reconhecimento. Talvez esteja esperando condições ideais. Mas Josué, lá em capítulo 1, versículo 9, não menciona condições perfeitas. Menciona a presença divina. A presença de Deus é suficiente para iniciar. E aqui chegamos ao alinhamento. Você não nasceu para sobreviver. Nasceu para construir. Você não nasceu para apenas reagir à vida. Nasceu para direcionar sua vida. A mulher forte não é aquela que nunca chora. É aquela que não desiste. A mulher corajosa não é aquela que nunca sente medo. É aquela que não se curva ao medo. E hoje você pode tomar uma decisão clara. Não vou viver diminuída. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, declara que somos mais que vencedoras. Isso significa que a vitória não depende da sua perfeição, depende da sua permanência. Seja forte, seja corajosa. Isso envolve disciplina emocional, envolve cuidado espiritual, envolve organização prática no dia a dia. Vida plena não é a ausência de desafios, é a postura correta diante deles. Agora imagine você caminhando hoje com essa convicção. Postura ereta, pensamentos alinhados, decisões firmes. Você entra no seu ambiente de trabalho diferente, conversa com seus filhos com mais segurança, administra seu tempo com mais consciência, ora com mais confiança. Isso é viver Josué capítulo 1, versículo 9 na prática. E agora chegamos ao momento mais importante. Talvez você tenha vivido até aqui com medo disfarçado de prudência, talvez tenha chamado insegurança de humildade, talvez tenha chamado acomodação de paz. Mas hoje Deus confronta com amor. Seja forte, seja corajosa, porque Ele está com você. Não apenas na igreja, não apenas no devocional, mas em todos os ambientes, no mercado, na reunião, na maternidade, na decisão financeira, na conversa difícil, por onde você andar. Receba isso em nome de Jesus. Você é mais preparada do que imagina. Você é mais sustentada do que percebe. Você é mais capaz do que acredita. Agora vamos orar? Amém? Pai amado, fortalece hoje cada mulher que escuta esta mensagem, aquela que está diante de decisões importantes, aquela que precisa vencer o medo interno, aquela que carrega responsabilidades silenciosas. Deus, que a verdade de Josué capítulo 1, versículo 9 se estabeleça na mente dela, que ela compreenda que não caminha sozinha, que ela encontre coragem para agir com fé. Pai, que toda insegurança seja substituída por convicção, em nome de Jesus. Que todo desânimo seja confrontado pela Tua presença. Que ela experimente força renovada para cumprir o seu propósito. Pai, sustenta os passos dela, guia as escolhas dela. Pai, ensina a viver com postura de filha, com mente firme e coração alinhado. Que ela se levante hoje como mulher forte e corajosa, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho coragem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e faça deste devocional um hábito diário. Amanhã estaremos aqui novamente fortalecendo mente e espírito. E eu te aguardo.